Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre e a formação de hoje vai incidir sobre apuramento de resultados e fim de ano. Relativamente a esta ferramenta, já há algum tempo não tem havido alterações, tem havido alguns ajustes, como foi o caso que houve no passado mês aqui uma alteração nesta ferramenta, uma pequena alteração nesta ferramenta, e que apenas quem faça o inventário permanente de forma manual e com as regras iguais às da ferramenta automática é que terá sentido alguma diferença. Iremos, entretanto, passar por lá. Uh, no entanto, vamos começar pelo início. Então, antes de mais, o apuramento de resultados pode ser realizado quantas vezes pretenderem. O que é necessário? É necessário que indiquem em cada uma das tentativas que façam os valores para o programa. Abrindo aqui a ferramenta de apuramento de resultados, nós temos aqui automaticamente uma informação que é as variáveis do apuramento, que são as existências finais e o imposto sobre lucros, e nós aqui devemos indicar, independentemente de já termos ou não reconhecidas as existências finais, para quem trabalha o inventário permanente de forma manual ou automática, devemos sempre indicar a data do apuramento, ou seja, no fecho de contas, qual o valor das existências. Uma outra situação é relativamente também a imposto sobre lucros e também imposto diferido. Todas as contas 8, ou seja, todos os lançamentos que mexem com a conta 8, ou seja, o lançamento do imposto sobre lucros, quando a partida da 24/3, ou até mesmo o lançamento do imposto diferido, devem ser feitos através da ferramenta apenas. Porquê? De uma forma muito simples, se nós não indicarmos aqui qualquer valor, não vai ser lançado no período que o programa espera que seja lançado e depois o lançamento no período de acerto não vai ficar coerente com aquilo que é expectável. Ou seja, qualquer uma destas rúbricas que estejamos aqui a ver, seja então as rúbricas de existências ou as rúbricas de impostos, devem então ser registadas diretamente aqui. Então, eu vou dizer aqui que tenho de mercadorias, e o que acontece? Nós em cima temos os agrupadores e em baixo temos as contas que fazem parte desse agrupador. Ou seja, eu quando seleciono a conta 32, vão aparecer por baixo as subcontas que eu tenho dentro da conta 32. E eu indico nas subcontas os valores. Isto repete-se em todas as rubricas. Portanto, eu vou dizer aqui que tenho, por exemplo, 3.000 euros, aqui 10.000 euros, e vou dizer que tenho aqui 50. E faço o seguinte: qual o diário em que eu vou fazer os lançamentos do apuramento de resultados? Vai ser no diário 100, com nota de lançamento, em que data e com que descritivo, e processar. E começamos então a ter as validações. Estas validações, se vocês pretenderem, podem fazê-las antes do apuramento, ou então quando abrirem o apuramento, elas vão começar a ser feitas. Primeira inconsistência é entre ativos e contabilidade. Existem divergências, logo não é possível continuar. E o programa até me mostra logo quais são as divergências. Tenho aqui uma diferença de 20.000 euros em ativos. Então, forma simples de tentarmos perceber, vamos minimizar, vamos ao menu dos ativos e nas funcionalidades temos aqui uma ferramenta que é a consistência de valores entre ativos e contabilidade. Ora, esta ferramenta, de uma forma muito simples, provido aquele quadro que nós vimos há uns segundos, em que mostra-me as diferenças entre a contabilidade e as fichas de ativos, mas também mostra-me, antes de mais, que registro é que eu tenho com contas de ativos que não estão associadas a qualquer ficha ou a qualquer lançamento automático. Por exemplo, eu tenho aqui um lançamento de uma 433 a débito, equivalente a ser uma aquisição, mas depois tenho aqui um débito também de uma 4383, lançamentos contabilísticos que andam aqui. E tenho aqui um resumo por contas. E efetivamente o que é que eu tenho? Tenho na contabilidade 50.000 euros,
nos ativos tenho 30. Qual é a regra de ouro aqui nos ativos? Há 2 cenários possíveis a nível de ativos. Um cenário é em que nós tratamos os ativos e temos os ativos consistentes com a contabilidade, e o segundo cenário é não tratamos ativos. Ou seja, se até uma empresa que veio, por exemplo, do outro colega, do outro contabilista, em que vocês até importaram o histórico de 2020, uma vez que estamos agora em fecho de 2021, vocês importaram o histórico até 31 de dezembro de 2020, lançaram o 2021, criaram as fichas de 2021 para depreciar. Se não tiverem as fichas anteriores, à data de 31 de dezembro, e elas podem ser importadas com base nesta ferramenta que temos aqui, de importação dos ativos. Há, inclusive, há formações sobre isto na área de cliente. Também, se não conseguirem, tiverem alguma dúvida, qualquer coisa digam. Através de um pedido de suporte também explicamos o funcionamento. Mas, basicamente, importamos os ativos à data de 31 de dezembro de 2020 para depreciar em 2021, caso haja essa necessidade, mas para garantir que toda a informação que está na contabilidade está nos ativos. Se não conseguimos garantir que a informação que está na contabilidade está nos ativos, então não conseguimos avançar com o apuramento de resultados e, nesse caso, o que já vi alguns clientes fazerem é retiram o valor das amortizações dos bens que têm, veem qual é que é o valor que o programa iria lançar a título de amortizações e eliminam as fichas, registram os valores manualmente e importam depois no ano a seguir as fichas como elas sendo a posição delas à data de 31 de dezembro, neste caso já seria de 2021. Para já, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma ficha, eu não vou criar outra ficha, eu vou optar por eliminar esta ficha. Lá está, a alternativa seria criar a outra, eu até tinha ali o lançamento contabilístico para criar, ou então não se tratar ativos. Vamos ter na mesma divergências, mas como não temos nenhuma ficha criada, o programa assume que nós não tratamos ativos, logo não temos que garantir esta consistência. Voltar aqui ao apuramento, processar novamente. E o programa conseguiu já chegar à parte do apuramento. Ressalvas ainda importantes e que neste caso não aconteceram, mas que eu vou já alertar. Na contabilidade há uma ferramenta muito importante, e o atalho está aqui também, que é as taxonomias e validações de SWOT. Esta ferramenta contém 6 separadores, dos quais 3 são informativos e 3 já são separadores com validações. O primeiro, uma forma muito simples, é o separador que nos tem o plano de contas e o seu código de taxonomia associado, em função da taxonomia da empresa. Se tentarmos mudar aqui, não vamos conseguir, porque isto tem a ver com o tipo de contabilidade. Eu disse que esta empresa está com SNC normal, portanto está com uma taxonomia S, em que temos aqui o intervalo de contas. Apenas as contas de movimento têm código de taxonomia associado, ou seja, eu vou aqui abrir uma conta. Portanto, se nos posicionarmos nesta conta, esta conta 11, que perante as taxonomias de 1 até 11, teria a taxonomia 1, se formos ver aqui no separador dos outros, não está atribuída nenhuma taxonomia. Efetivamente não está, porque apenas as contas de movimento têm taxonomias. Ou seja, quando chego à conta de movimento, está cá a taxonomia. No CentralGest, estas taxonomias são definidas automaticamente em função do intervalo de contas onde elas estão. Portanto, qualquer conta que criem, eu agora se criar aqui uma conta 11, 2, qualquer coisa, automaticamente vai ficar assumido que tem a taxonomia 1 caixa. Informação legal, ou seja, perante o código de taxonomia e a conta que lhe é associada no SNC, descrição, e temos ainda a classe, o saldo esperado e nas demonstrações financeiras a sua representação. Plano oficial publicado,
e no plano oficial publicado, duas ressalvas muito importantes. Contas que não estejam previstas nos intervalos são contas que não podem ser criadas. Por exemplo, da 1432 até à classe 2 não pode existir nenhuma conta, não estão previstas que sejam criadas, portanto não há 15, 16, 17, 18, 19, são contas que não estão previstas. A segunda ressalva são estas contas com os 3 pontinhos. Isto são contas que existe a possibilidade de serem criadas, no entanto, não foram definidas pelo SNC qualquer nota, qualquer ressalva sobre isto. Ou seja, eu posso criar contas 21117, não há uma obrigatoriedade, não há um nome específico. É muito importante que seja sempre validado com base nesta informação aqui, em que, no caso de ser uma conta 2117, não estando prevista, ela assume a regra da classe, ou seja, 2117 será uma conta de clientes gerais, tal como a 2111. Depois temos as validações do plano. Eu, neste momento, já vi que não tenho nenhum problema a nível do plano. No entanto, eu vou aqui já criar dois problemas, que são os mais tradicionais, para vermos aqui as questões. Primeira questão. Ora, deixem-me só entrar nesta conta. Problemas de estrutura. Ou seja, vamos aqui só voltar novamente a fazer pesquisa. Um problema de estrutura será um problema que a estrutura de contas não segue as regras previstas pelo SAF. Ou seja, o SAF trabalha em estrutura de árvore e, neste caso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta que é 23221, que tem uma subconta, que é 2322101, mas são as duas contas como contas de movimento. Ora, isto é uma incoerência a nível da estrutura e que, neste caso, a resolução passa por dois caminhos. Ou apagamos a 23221, ou apagamos a 23.221.01, podendo transferir os movimentos de uma para a outra, ou a 23.221 passa a ser um subtotal. A nossa ferramenta permite-nos aqui, com o botão lá direito, fazer duas situações. Há aqui uma terceira situação, é para inconsistências de contas correntes, é para quando são criadas contas correntes no plano de contas, em que é ativa esta opção, mas não são criadas as contas dos terceiros. Isso acontece quando? Quando, em vez de criarmos os terceiros pela ferramenta dos terceiros, as contas correntes, criamos diretamente no plano de contas. Uma conta de plano não é uma conta corrente, mas uma conta corrente é uma conta de plano. Ou seja, contas correntes sempre criadas pelas contas correntes para serem automaticamente também criadas no plano. No caso de serem criadas no plano, não são automaticamente criadas nas contas correntes. E é para isso que serve a terceira opção. Temos então a manutenção do plano de contas, como abre o plano de contas, e temos a opção de transferir contas do plano. O transferir contas do plano permite que automaticamente eu diga que quero passar, por exemplo, todos os registros a 23.221.001 para outra conta específica. Permite-me ainda manter ou não a conta de origem. Eu, se não quiser manter a conta de origem, ele, por exemplo, iria transferir todos os movimentos para aquela conta e eliminaria-me automaticamente a 23.221. Se eu quiser manter, posso entrar na primeira opção, na manutenção do plano de contas, passo a conta a subtotal e resolveu-se o problema. Uma outra situação que também acontece, e agora vou para um caso muito específico, tem a ver com esta conta da classe 7, com a 727. Eu vou fazer um registro. Ora, temos só aqui um momento para fechar o separador da conta digital.
Temos aqui um registro com uma conta 727 a crédito. Se eu vier novamente aqui à pesquisa, já não vamos ter aqui o problema da conta 23221, porque entretanto passamos a conta a sua total, mas vamos ter aqui um segundo problema. Não nas validações do plano, mas nas validações SVAT. Peço desculpa, lancei ao contrário. Sendo uma 7, sendo equivalente à 727, neste caso até criei uma dupla inconsistência. Exatamente ambas pelo mesmo motivo e se bem que a 727 por um caso muito particular que acho importante referir. O programa, aqui na parte da informação legal, nós temos aqui o saldo esperado para cada uma das taxonomias. E neste caso, por exemplo, no caso da Caixa, o saldo esperado é devedor. No limite será 0, mas será por si devedor. Ora, o que acontece? Eu, com aquele lançamento que fiz com que o saldo da Caixa ficasse credor em 10 euros. O primeiro problema é um saldo não esperado. O segundo problema é também um saldo não esperado. E porquê que é um saldo não esperado? Por ser uma conta 727 especificamente. Daí o lançamento específico desta conta. Ora, o que é que acontece na 727? Não está previsto no SNC que, e vamos aqui ao plano oficial publicado, não está previsto na 727 que ela seja para devoluções, uma vez que não há devoluções de prestações de serviços perante o SNC. Ou seja, enquanto na classe 7.1 nós temos a 717 para a devolução e a 718 para descontos e abatimentos, na 7.2 nós temos só a 728 para descontos e abatimentos e não está prevista a 727. Isto acontece em mais algumas, mas eu costumo usar sempre o exemplo da 727. Neste caso, o que acontece? Está prevista que a conta possa ser utilizada, no entanto, não está previsto que tenha um comportamento distinto da classe em si. Ou seja, é uma conta que, por si, e por não ser uma conta especial, como é o caso dos descontos e abatimentos, é uma conta que é expectável que tenha uma natureza credora. Ou seja, se nós virmos aqui a 728, ela vai aparecer aqui, isolada, como um devedor, mas a 727 aparece como saldo esperado credor. Ou seja, neste momento, esta conta estaria errada. Daqui o que é que se poderia fazer? Ou pela nossa ferramenta das taxonomias, poderíamos transferir o lançamento de uma conta para outra. Bastaria chegarmos aqui e poderíamos transferir. Transferíamos, por exemplo, da 727 para a 728, 113. Podíamos até, se quiséssemos, eliminar logo a conta de origem para evitar problemas futuros. E ficaria tratado. Ou então, neste caso, o que eu vou fazer de uma forma muito simples é vou só eliminar este lançamento. Mas neste caso, o saldo da Caixa devia ser passado para outra conta, o saldo da 727 devia ser passado para outra conta, para que não ficassem com os saldos contra a natura. Último separador, validações, lançamentos, faz umas validações adicionais relativamente ainda também a SVAT, que já não passa em si por questões de termos que alterar lançamentos ou termos inconsistências. São inconsistências, de certo modo, mas que tipo de inconsistências é que são? Geralmente nós temos aqui há aqui 4 opções, uma delas muito específica, que é a última, que são as contas da classe 0, nem todos, nem praticamente ninguém usa, são situações específicas. Temos as contas da classe 9, da analítica,
que o programa permite-me o quê? Permite-me, ao aplicar as correções automáticas, indicar uma conta, por norma costuma ser a 981, por forma a saldar todos os lançamentos de analítica. Para quê? Para que a analítica seja saldada, seja compensada, como agora é obrigatório. Temos aqui uma ferramenta que permite aplicar as correções automáticas a lançamentos só com lançamento e com valor zero. Isto é relativamente a quê? Importações de ficheiros SAFT, em que as faturas são faturas a zero, em que era lançada uma linha, só linha da conta corrente a zero. Se entretanto já foi ajustado, para quem ainda tem esses lançamentos, consegue aplicar as correções automáticas nesses lançamentos. E correções de datas. Por vezes, ao lançar, uma data pode ficar incorretamente inserida e aqui a aplicação valida as questões das datas e é possível aplicar logo uma correção automática sobre essa mesma data. Ora, tendo feito as validações do SVAT e a validação dos ativos, serão esses os passos prévios para chegarmos ao apuramento. Há mais uma validação que pode ser feita, mas que não limita o apuramento de resultados, são as conciliações bancárias. Se tivermos conciliações bancárias inconsistentes, vai-nos aparecer uma mensagem quando fazemos o apuramento de resultados. No entanto, é possível avançar sem qualquer problema. No fim de ano, é que não é necessário verem a conciliação para verificar se está tudo bem, porque depois não se pode trabalhar em conciliações de anos já encerrados. Tenho neste caso então a minha pré-visualização do apuramento, eu só pus existências finais, vou aqui imprimir. Este imprimir para já não tem nada gravado, ou seja, está só processado, isto são previsões de lançamentos, só se eu carregar no botão de gravar é que o apuramento é finalizado, mas eu consigo ainda antes de gravar tirar uma demonstração de resultados previsional. Tenho aqui a minha demonstração de resultados. Falta-me imposto. Ok. Neste caso, e o que costuma acontecer, é que os clientes costumam fazer 2 apuramentos. Fazem o apuramento com as existências finais, caso hajam, se não é zero, e sem estimativa de imposto, caso não tenham ainda calculado o imposto. E vão fazer o preenchimento da modelo 22. Tendo feito o preenchimento da modelo 22, haverá, entretanto, informações sobre a modelo 22. Nas versões publicada a semana passada ou publicada há 2 semanas, deixem-me só confirmar. A modelo 22 já houve aqui lançamento de informação relativamente a modelo 22. Nós já lançámos ajustes sobre a ferramenta da modelo 22. Já estão aqui, inclusive, a otimização em relação a prejuízos fiscais e ao regime simplificado, dia 29. Portanto, já temos a ferramenta pronta para que possam trabalhar. Caso até tenham alguma situação, indiquem-nos para que possamos também validar convosco essas situações. Mas o que acontece é que é feito o apuramento sem imposto, é feito o preenchimento da modelo 22, terminado o imposto, e nesse caso o que é que se volta a fazer? Volta-se, eu para já vou gravar. Ok? Gravei, fui fazer a modelo 22, já tenho estimativa de imposto, já posso então voltar ao apuramento. Neste caso então, o que é que eu faço? Indico novamente as existências, é necessário indicar novamente as existências, porque senão o programa vai assumir que é zero, que é o valor que está cá inserido, e vou indicar, tenho então imposto sobre lucros. Neste caso vou dizer que são, por exemplo, 1.500 euros. Seguinte, processar. E o programa automaticamente mostra-me uma mensagem que já efetuei apuramento de resultados. Se continuar, os lançamentos feitos a título de apuramento anteriormente são eliminados. É para continuar? Sim. Ele automaticamente elimina-me os lançamentos anteriores e vai-me fazer então a previsão. Lá está, só faz o lançamento quando eu gravar, vai-me novamente fazer a previsão dos lançamentos.
Neste caso aqui, já tenho os lançamentos da conta 2413 pela 8121, que depois é saldada no período 12/3. Daqui, ainda antes de gravar, já tenho cá a informação de estimativa de imposto. Seria gravar e teria o apuramento feito. Relativamente a uma questão que costuma aparecer, e que vou já falar sobre ela, que é o apuramento da conta 24/1. Por defeito, no Central Gest lança o valor na conta 2413 e não faz o apurar da conta 24/1. Ainda não há entendimento sobre isso, é um assunto que nunca chegou a haver entendimento. Há quem diga que a conta 24/1 deve estar saldada à data deve estar apurada, neste caso, à data de 31 de dezembro. A partir do momento que nós temos o imposto estimado, que deve estar no imposto a pagar ou a recuperar, e que deve assim ser. Há quem diga que deve ser só pela nota de demonstração de liquidação que se deve depois fazer essa correção. Por defeito, Central Gest apenas lança a conta 24/3. Para aqueles que pretendam fazer o saldar, o apurar, peço desculpa, da 24/1, o que é que pode ser feito? Podem entrar no lançamento de apuramento, após estar finalizado, e fazer o saldar das contas 24/1 diretamente no lançamento. Ou seja, iríamos entrar aqui na recolha. Ora, 2020, neste caso, o que acontece? Tem que ser, será no período 12/2, porque o período 12/3 é apenas o saldar das classes 6 e 7 para a classe 8. No diário 100, no último lançamento que tenho, que é este, iria pegar no valor da 24/3, os valores da 24/1, iria fazer o apuramento da 24/15 e ficaria com o valor depois no a pagar ou no a recuperar, consoante o caso. Daqui, tendo então o apuramento de resultados concluído, estou em condições de depois ter a modelo 22 tratada e ter a certeza que não vou mexer mais nada e já tendo tudo feito, de fazer então a operação de fecho do exercício. Uma regra muito importante para a operação de fecho é segurança. Antes de fazerem qualquer operação de fecho e até de reabertura quando é necessário, devem sempre fazer uma segurança. Uma forma muito simples, na contabilidade, eu tenho aqui nas funcionalidades a ferramenta de fim de ano, que a própria ferramenta alerta, certifique-se que efetua cópia da segurança da empresa atual. Porquê? O procedimento do fim de ano não deve ser interrompido. Se ele for interrompido, o caminho mais simples e mais seguro é sempre a reposição da segurança imediatamente anterior, por forma a que também não percam qualquer trabalho. Então, vou fazer uma segurança da empresa. Não preciso guardá-la diretamente no computador. Se quiser posso guardá-la, mas não preciso. Ela fica guardada no servidor. E estou então em condições de voltar para o fim de ano. Portanto, contabilidade, peço desculpa que abri isto. Funcionalidades, fim de ano. Ora, seguinte, já tenho seguranças feitas. Nenhum problema encontrado, ok. Seguinte, em que diário é que eu vou lançar os meus saldos iniciais? Vou usar o diário 999, que é o de abertura. O descritivo tem aqui um que é o 13, que é os saldos iniciais. A nível de analítica, vou só passar os saldos. E já agora, uma coisa muito importante. Esta opção aqui de passa apenas saldos das contas correntes. Esta opção, ela existe e vem desativa por defeito por um motivo muito simples. Para que é que serve esta opção?
Imaginem que receberam um fecheiro SAFT de 2020 ou até 2021 de outro colega. Ao importarem o SAFT, o que é que vai acontecer? Vai ser importado todo o extrato de todo o ano. E os valores em aberto nas contas correntes vão ficar vai ficar tudo em aberto. Ou seja, se tiverem 12 faturas e 12 recibos, vão aparecer 24 documentos em aberto e não apenas um saldo. O que é possível fazer com esta opção é que, ao fazermos a abertura, e isto depois tem impactos em não poder ser feita a reabertura para trás. Ou seja, ao fazermos o fecho de 2020, em vez de estarmos a passar os movimentos todos em aberto, como é o normal que aconteça, para depois fazermos os controlos nos anos seguintes, de todas as contas, passa apenas o saldo de cada conta. Ou seja, o programa de forma muito simples vai ver qual é o saldo daquele cliente, quando é que ele vem de saldo final, vai fazer débitos menos créditos e vai apenas escrever um lançamento de abertura apenas com o saldo e não com os movimentos em aberto. O que acontece? À medida que vão avançando depois no trabalho do ano a seguir, vão começando a fazer imputações e pagamentos e recebimentos sobre esse saldo, o que depois impossibilita reaberturas. Portanto, a partir do momento que esta opção seja assinalada, não é expectável que depois se façam as reaberturas. Podem ser feitas, há formas de se reabrir, mas põe em causa o trabalho depois de controle de contas correntes que seja feito a posterior. Para empresas em que façam a faturação, a vossa faturação para os clientes, isto nunca deve ser ativo, porque senão vai pôr em causa todo o vosso trabalho de controle de contas correntes. Ora, seguinte, e neste momento é aguardar que o programa ele faz algumas validações, a títulos de verificar saldos das contas e mesmo da verificação das estruturas, e vamos aguardar para o encerramento. Ok, e neste momento temos então o ano, neste caso 2020 encerrado, e tenho então o 2021. Duas notas ainda relativamente ao processo de encerramento. Primeiro, como é que conseguem ver de uma forma muito simples que anos é que estão encerrados? Se entrarem num balancete, eu neste momento tenho 2020 encerrado e tenho 2021 em curso, tal e qual como eu pretendia. Outra situação, o lançamento de abertura, e na ferramenta, por acaso fechei a ferramenta, mas o lançamento de abertura no fim de ano tem a possibilidade de ver lançamento de abertura. Aquele lançamento é um lançamento que por si, muitas das vezes, não se está saldado. Tem a ver com a forma do programa trabalhar, não há problema nenhum, porque o que interessa é que o balancete em si esteja saldado. Os saldos iniciais a nível de fecheiro SAFT são escritos como saldo e não como um lançamento, e o que interessa é que eles em si estejam saldados. E nós conseguimos, e nós garantimos isso. A questão é que, pela forma como nós fazemos o tratamento das contas correntes, quando nós estamos a passar os movimentos em aberto, nós passamos de uma forma diferente e passamos em outro lançamento que não naquele lançamento em que passam as contas, o resto das contas de balanço. E por causa disso, haverá essa questão dos lançamentos não saldados. Isto aqui já vimos, recapitulando de uma forma muito simples, vimos validações, ou seja, validações dos ativos e validações do SVAT, e depois vimos ali as questões do fim de ano. No entanto, e agora vou mudar aqui de empresa, há mais uma situação que pode ter impacto no apuramento. Esta empresa era uma empresa em inventário intermitente, portanto, só tinha as compras lançadas e não tinha nada mais. Mas há empresas, o que vocês têm, que há inventário permanente feito. E o inventário permanente pode ser feito de uma forma automática ou de uma forma manual. Nesta empresa, o que é que eu tenho aqui? Vamos ver, vou aqui abrir o balancete.
A informação que está nesta empresa é exatamente a mesma, os dados são exatamente iguais, apenas há a diferença a nível dos balancetes, das compras e dos apuramentos. Então, eu em 2020, nesta empresa, vamos ver o que é que temos aqui. Temos classe 31, saldo 0, contas 3 com saldo. Está aqui uma conta 3161. Isto é uma conta que o Central Gesto utiliza na sua ferramenta do inventário permanente para os lançamentos do apuramento. Tem a 32 e a 33 com os saldos finais e tem valor na 61. Outra coisa que eu vou validar é a nível da ferramenta do apuramento mensal e inventário permanente. Não tenho cá qualquer informação. Ou seja, significa que eu tenho lançamentos feitos manualmente com as regras que o programa tem na sua ferramenta automática. Houve uma alteração, e esta foi a alteração que houve nos últimos meses, sobre o trabalhar desta ferramenta. Vamos entrar novamente no apuramento de resultados. Neste caso, como eu já tenho as existências reconhecidas na classe 3, o programa até já me está a puxar os valores da classe 3. Vou fazer o seguinte e vou fazer processar. Primeiro alerta. A conta 316 tem de estar saldada, saldo 0, no período 12. Ou seja, o que é que acontece aqui? A alteração que houve foi para os clientes que usavam as nossas regras de forma manual, ou seja, estão a usar exatamente as regras do apuramento de forma manual, o programa, como os lançamentos são feitos de forma manual e por causa de garantir consistências de informação, não permite que a conta 316 tenha saldo. Neste caso, duas formas que podemos fazer para saldar esta conta, quais as melhores formas para saldar esta conta e avançar com o apuramento. Há dois caminhos que podem ser feitos neste momento. Um é o saldar da conta 31 e o segundo é um lançamento manual, vamos dizer assim, de estorno do inventário permanente. Eu vou mostrar a primeira hipótese, porque a segunda hipótese eu vou mostrá-la mais à frente numa outra empresa que tenho, que aí já tenho um inventário feito de forma automática, só para poderem consultar. Ou seja, eu vou chegar aqui ao meu período de dezembro, vou fazer até no lançamento do diário 100 de apuramento de resultados, e de uma forma muito simples vou pegar na conta 3161, tem 9.500 euros, vou pegar na 31621, tem 49.650, e na 623, se não me falha a memória, deixem-me só confirmar. Portanto, a 316 está a 0. E o que é que eu vou fazer? Vou saldar com as contas da 31 que foram usadas ao longo do ano a nível de lançamentos. Portanto, a 3110, só puxar aqui para baixo. Neste caso, este diário é um diário que está a puxar controlos de IVA. No Central Gesto nós temos uma possibilidade de fazermos uma configuração por diário. Eu para já vou saldar só o lançamento. Vou retirar esta linha. Para já vou saldar só com uma conta de caixa. Mas eu vou entrar na manutenção deste diário, do diário 100, e temos aqui esta opção que diz diário de abertura de contabilidade, não lança IVA. E vou ativar. Esta opção serve para quê? Serve para que o programa ignore o lançamento dos controlos de IVA e que neste caso não se pretende que ele lance os controlos de IVA desta conta. Portanto, compras isentas de 10.000 euros, 312110 por 50.000, 312310 por 500 e faltam-me 318. Portanto, 3181 por 500
e a 31821 pelos 350. Lançamento saudável. Vamos ver aqui novamente o balancete. 31, saldo 0 e as subcontas saldo 0. 32, 33, saldos finais. Esta é uma das alternativas. Mais à frente já vamos ver a segunda. Ou seja, se neste momento eu vier fazer processar, já não me apareceu a mensagem de erro. Situação muito importante. O lançamento poderia ter sido feito no período 12-2, ou seja, 12 de dezembro, primeiro encerramento? Não. O que acontece quando houver lançamentos no período de 12-2, ou seja, dezembro, primeiro encerramento? O programa vai alertar que não podem haver lançamentos neste período. Vou fazer noutro período, noutro diário, peço desculpa. Vou abrir novamente aqui o apuramento de resultados. As existências continuam cá na mesma, porque eu não mexi na classe das existências. O programa alerta logo que existem lançamentos contabilísticos neste período, deve proceder à sua eliminação. Portanto, lançamentos de especialização, lançamentos de regularizações, devem ser feitos no período 12.1. O que é que eu recomendo? Recomendo um diário para esse tipo de operações que vos permite depois tirar um lançamento pela impressão de diários, por exemplo. Nós podemos chegar aqui e tirar um lançamento do diário sobre a forma de um verbete. Ou seja, conseguem ir fazendo todos os lançamentos que pretendam, mas depois conseguem chegar aqui e tirar um resumo diário por número de conta, é este o nome da listagem, no período 2020, 12, neste caso vou usar o 12.2, do diário 1, em que neste caso aparece apenas a conta que eu usei, mas é um resumo com todas as contas, ou seja, podem fazer de lançamento a lançamento e no final conseguem tirar um resumo com as contas desse diário, caso pretendam. Um diário como este, por exemplo, que não lance, como o diário 100, que não lance o IVA, ignore os controles IVA, para que possam fazer então este tipo de lançamentos. Para já, vou eliminar este lançamento. Ok. Vou então fazer processar. E neste caso, já aconteceu na empresa anterior, mas neste caso já temos aqui uma particularidade de haver aqui questões de inventário. Vamos ter, e a partir do momento que nós efetuamos o apuramento, nós passamos a ter 3 balancetes distintos que podemos tirar. Eu para já vou gravar, não vou lançar a estimativa de imposto. O que é que está a acontecer aqui? Antes de mais, no período 12.2, o que é feito? Apesar dos saldos já estarem corretos nas contas, nas 32, nas 61, na 33, o programa volta a fazer o lançamento nessas contas. Volta a lançar as existências nas contas que nós indicamos e de uma forma muito simples ele faz o debitar e o creditar entre as contas 32, 33 e a 61 por forma a lançar novamente os valores. Porquê? Por causa da escrita de lançamento de apuramento de resultados, e por causa do lançamento do custo das mercadorias vendidas, em que o programa está a lançá-lo neste período para ficarem com informação. Claro que para quem já utiliza o inventário permanente, neste caso, como tem um lançamento feito em dezembro, o impacto em si vai ser o mesmo entre os dois balancetes. A diferença aqui já será apenas a estimativa de imposto, caso haja, que é lançada aqui no período 12.2. Ou seja, eu tenho aqui a 321 a débito, mas eu também tenho aqui a crédito, tenho aqui a 611 e aqui a 611. Como os valores já estavam todos certos, o programa faz isto. Se por acaso chegarem ao apuramento de resultados e indicarem existências diferentes que estão já reconhecidas, o programa vai acertar neste período, entre a 32 e a 61, os valores. No período 12.3, o que é que ele vai fazer? Vai lançar
vai saldar as contas 6 e as contas 7 por contrapartida da classe 8 e fazer os lançamentos. Ou seja, e agora vamos olhar só, ok? Lançamento. Porque é que o programa alerta? Porque, para consultar sempre as taxonomias e validações. Porque após ser feito o lançamento, alguma conta pode ficar inconsistente. Por exemplo, a conta 8, se houver lançamentos à mão, irá ficar inconsistente a conta 8121, por exemplo. Então, com o apuramento feito, nós temos então três balancetes. Neste caso, o 2 e o primeiro e o segundo balancete vão ser iguais, porque não há estimativa de imposto e porque a empresa já trabalhava o inventário permanente. Mas, se eu for ver posso ver em PDF mesmo, até o dezembro 1 tenho o balancete. O que acontece? A 31 está toda saldada. Tenho o valor na 32 e na 33 e tenho o valor na 61. Neste caso, o dezembro, o primeiro encerramento vai ser igual, porque está tudo igual. A diferença aqui seria se houvesse estimativa de imposto, que a estimativa de imposto já iria aparecer e já iríamos ter a 8121. E depois temos o dezembro, segundo encerramento, o período 12-3, em que as contas 6 e 7 já vêm todas saldadas e temos o valor diretamente na classe 8. Vamos aqui a um segundo caso. Neste caso aqui, vamos novamente ver o que é que... É novamente uma empresa, novamente a fazer inventário permanente de forma manual, em que temos o quê? Já temos basicamente as contas 31 saldadas. Não foi preciso fazer, não foi usada a conta 316, ou seja, os lançamentos, ao serem feitos das compras, foram sendo feitos também logo os lançamentos das existências e do custo das mercadorias. A nível de apuramento, vai ser exatamente a mesma situação. Qual é a diferença deste caso para o caso anterior? No caso anterior tínhamos a conta 316 e a conta 316 tinha que se saldar, passando os valores para o outro lado. Uma das opções seria, lá está, fazermos o apuramento manual diretamente desta forma, em que saldamos diretamente as contas. Podemos saldá-las mensalmente ou em dezembro, se pretendermos, mas pretendemos o apuramento faz isso de forma automática, não vale a pena estarmos a ter trabalho manual. Portanto, mensalmente podemos fazer isto pela ferramenta ou de forma manual, para irmos lançando a conta 61. O último caso é o caso do automatismo de Central Gesto de lançamento de inventário permanente. Daqui, ver novamente. Então, temos a 31, ela por acaso até está com saldo. Está com saldo e já sei porquê. Eu peço desculpa, deixem-me só aqui fazer uma reposição muito rápida de uma segurança. Porque, entretanto, já tinha corrido o apuramento de resultados nesta empresa e por já ter corrido o apuramento de resultados já há uma diferença no período 12, que nós já vamos ver. Antes de mais, relativamente à ferramenta, a ferramenta do inventário permanente, ela pode ser corrida todos os meses. No entanto, quando ela for corrida no mês de dezembro, vai aparecer um alerta em que vai indicar que o apuramento pela ferramenta de inventário permanente não deve ser executado naquele mês, que deve ser executado sim via apuramento de resultados. Mas que, no entanto, é possível avançar e que não há qualquer problema em avançarem com o apuramento. O que acontece é que ele depois, esse lançamento específico do mês 12, na altura em que vamos fazer o apuramento de resultados, ele é anulado
e é feito um segundo lançamento, que é esse que eu vos quero mostrar também, no período de dezembro, e por forma depois a conseguirmos. Basicamente, o que é que a nossa ferramenta de uma forma automática faz para quem utilize, para quem utilize o inventário permanente, de forma automática. Então, vamos aqui só à contabilidade. Vamos ver aqui um balancete. Temos o quê? Temos a classe 3 com saldo, ok. A 31 em si está saldada, as subcontas têm todos os valores, incluindo a 316. Temos existências e temos custo. Ok. Segundo, inventário permanente. Temos também no período 12. Ou seja, só temos feito no mês 10, antes não havia nada. 11 e 12. Ok. Então, apuramento de resultados. Neste caso, ele não assume os valores, eu vou-lhe indicar os valores. Seguinte, processar. Primeiro alerta. Se já efetuou o inventário permanente mensal do mês de dezembro, para continuar com o apuramento de resultados, este lançamento é eliminado. É para anular, temos que dizer que sim, caso contrário não é possível avançar. Neste caso, o que acontece? O apuramento da classe 31 apenas será feito no período 12/2. Eu vou fechar agora aqui um balancete, porque aqui será o caso em que vão notar maior diferença entre os balancetes. Será nestas situações. Uma empresa que, por exemplo, não trabalha existências, a diferença de um balancete de um período 12/1 para o período 12/2 é o lançamento da estimativa de imposto. Uma empresa que vocês façam um inventário permanente de forma manual, em que saldem logo a classe 31, também não vão notar diferença, só mesmo a questão da estimativa. Neste caso aqui, que estamos a trabalhar o inventário permanente pela ferramenta, vamos notar uma diferença. Vamos começar pelo período 12/1. O que acontece? Eu tinha a conta 31 saldada, deixei de ter a conta 31 saldada, porque o que é que o programa faz neste caso? O programa faz um lançamento no período 12/1, em que faz um estorno, é mesmo assim que é chamado ao lançamento, e vamos ver aqui um extrato da 3161, é feito um lançamento do estorno do inventário permanente mensal. Basicamente, tudo o que é lançado a título de inventário permanente, ao longo de todos os meses, é feito um lançamento que faz o seu estorno. Para quê? Para que a empresa fique, como, de certo modo, como se fosse um inventário intermitente. Ou seja, numa primeira fase, antes de apuramento, eu fico com a 31 com os saldos, a 32 com os seus saldos iniciais, que não existiam, que eram 0. Esta conta 316 fica saldada e a conta 61 fica sem valor. Este valor é lançado quando? Este valor é lançado agora, no período 12/2. Eu vou gravar então o apuramento. E se eu agora for consultar novamente o balancete, já tenho, neste caso, peço desculpa, estou a tirar no período errado, quero tirar no período 12/2. Tenho a 31 toda saldada, tenho os valores que eu indiquei nas existências finais e tenho a 6/1 apurada. E depois tenho então um balancete no período 3, em que já venho com as contas 6 e as contas 7 também saldadas. E aqui é onde se nota mais diferença, e é aqui também a segunda possibilidade relativamente a quem faz o apuramento mensal com a conta 316. Ou seja, é possível duas hipóteses: ou saldar as contas 31 todas, a classe 31 em si já está saldada,
é só saldar as subcontas, ou então fazer o que foi feito neste caso, que é o estorno completo dos movimentos de inventário, em que a 31 ficaria com os valores acumulados das compras, as 32 e 33 com os valores saldos iniciais e a 61 a zero. É um lançamento um bocado mais complexo, ao fim de um ano é mais complexo fazer esse lançamento. Se o fizerem, a 316 também fica com saldo de zero, fica a empresa com a imagem de inventário permanente, tal como acontece no período 12.1 neste caso, e conseguem então avançar com o apuramento. A partir daqui, segurança, fim de ano, tal e qual como no primeiro caso, e teríamos então a empresa encerrada. Relativamente à formação em si, era esta